Nível 0. É aqui que tudo começa. O nível 0 não significa ausência total de radiação, mas sim a base inevitável da existência. Imagine que está a caminhar por uma floresta longe das cidades e da tecnologia, rodeado apenas pela natureza. Mesmo assim, a Terra vibra com uma radiação sutil. As rochas sob os seus pés contêm vestígios minúsculos de elementos radioativos. O céu deixa cair partículas minúsculas do Sol e de estrelas distantes, e o seu próprio corpo emite uma radiação leve apenas por estar vivo. Isso é chamado de radiação de fundo. Recebes isso ao respirar, dormir e simplesmente estar aqui. São entre 0,1 e 0,2 microsieverts por hora, uma quantidade tão baixa que apenas um detector especializado a percebe. Não há sintomas, não há danos, nem mesmo motivos para preocupação. É o ruído branco do cosmos, invisível e inofensivo. Ninguém percebe, ninguém teme. A radiação de fundo inclui partículas alfa, beta e gama, além de raios cósmicos, e varia de acordo com a altitude e a composição do solo. Mesmo dentro da mesma cidade, os níveis podem mudar dependendo dos materiais de construção e da proximidade de fontes naturais, como o granito. Este nível é tão constante que serve de referência para medir qualquer aumento anormal na radiação ambiental. Nível 1. Aumentamos um pouco o volume, mas continuamos em terreno seguro. Aqui, a radiação continua a fazer parte do dia a dia, só que agora provém de fontes um pouco mais comuns. Comer uma banana, beber água, aproximar-se de uma bancada de granito ou caminhar por um edifício de tijolos. Tudo isso é nível 1. O responsável geralmente é o potássio 40, um isótopo radioativo presente em muitos alimentos. O seu corpo processa-o da mesma forma que o sal ou o açúcar, sem se alterar. Pode receber 1 ou 2 microsieverts por dia dessa forma e continuar igualmente saudável. Mesmo que comesse 100 bananas, não haveria problema. Os instrumentos podem detectá-lo, mas o seu organismo nem percebe. Não há risco, não há reação, apenas átomos seguindo seu curso natural. A radiação nesse nível é considerada tão baixa que não requer nenhuma proteção especial nem acompanhamento médico. Estudos epidemiológicos não encontraram efeitos adversos à saúde pela exposição a esses valores e a probabilidade de causar mutações ou câncer é praticamente nula. Faz parte da vida cotidiana e não representa nenhum motivo de alarme. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Nível 2. Aqui, a radiação continua inofensiva, mas já é digna de ser medida. Não a sentirá, mas agora pode estar num ambiente ligeiramente mais elevado, a voar de avião a grande altitude, perto de depósitos de fosfatos ou de certas rochas vulcânicas. Estes locais não são perigosos, mas são monitorizados. Pode receber entre 5 e 10 microsieverts num único evento, menos do que uma radiografia dentária. As normas de proteção radiológica chamam a isso exposição de baixo nível. Para a maioria não há efeitos, mas os cientistas começam a tomar nota, não por perigo, mas por precaução. Pode viver anos neste ambiente sem problemas, mas aqui começa o registro. É seguro, mas já não passa despercebido. A exposição prolongada a esses valores também não produz sintomas ou efeitos imediatos, mas é usada como referência para estabelecer limites de segurança em ocupações específicas, como a aviação comercial. As agências reguladoras recomendam manter um registro dos trabalhadores expostos cronicamente, embora o risco acumulado continue sendo baixo. Nível 3. Neste nível, a radiação já é perceptível para aqueles que devem zelar pela segurança. Aqui começam os protocolos. Pode estar exposto durante procedimentos médicos, como uma tomografia, que pode emitir vários millisieverts de uma só vez, milhares de vezes mais do que o fundo natural. Não é perigoso em doses isoladas, mas não gostaria de repetir isso todas as semanas. A radiação é acumulativa. O seu corpo repara os danos, mas apenas até certo ponto. Por isso, os trabalhadores usam dosímetros, não porque seja inseguro, mas porque ninguém quer adivinhar. Pode ficar horas aqui sem sintomas, mas a exposição acumula-se e ninguém quer descobrir tarde demais.
Nesta faixa, a radiação pode causar danos celulares se a exposição for repetida frequentemente, embora o corpo geralmente repare a maioria das lesões. Por isso, os protocolos médicos limitam a quantidade de exames radiológicos anuais e aplicam-se controles rigorosos em hospitais e laboratórios, garantindo que os benefícios suprem os riscos. Nível 4. A linha entre o seguro e o arriscado torna-se mais tênue. Aqui, a radiação pode causar efeitos biológicos reais se a exposição for prolongada. Dezenas de millisieverts, ainda não letais, mas suficientes para ativar os sistemas de reparação do corpo. É o ambiente nas margens de zonas de acidentes ou em partes antigas de minas de urânio. Também pode recebê-la num exame PIT de corpo inteiro. Uma única dose não é perigosa, mas passar uma semana aqui, sem proteção, e o seu corpo notará. Não sentirá dor nem náuseas, mas o seu sistema imunitário já estará a trabalhar mais. É por isso que existem limites legais e equipamentos de proteção. Não é letal, mas é motivo de respeito. As células mais sensíveis à radiação, como as da medula óssea ou do trato digestivo, podem começar a apresentar alterações se a exposição for contínua. Os trabalhadores nesses ambientes usam roupas especiais, dosímetros e pausas programadas para minimizar os riscos. A legislação internacional estabelece limites anuais para evitar danos cumulativos. Nível 5. Aqui, a radiação torna-se fisicamente perigosa. Exposições curtas ainda são sobrevivíveis, mas os sintomas podem aparecer: fadiga, náuseas, dor de cabeça persistente. Estamos a falar de 100 a 500 millisieverts, o suficiente para aumentar o risco de cancro e provocar efeitos agudos em algumas pessoas. Os técnicos nucleares expostos a este nível são monitorizados imediatamente, porque já não é teoria. É o que viveram aqueles que estiveram nas zonas externas de Chernobyl e Fukushima. Se permanecer demasiado tempo, os sintomas agravam-se: queda de cabelo, imunidade baixa, esterilidade temporária. É tratável, mas já não é um número abstrato. A radiação é sentida e respeitada. A exposição a este nível pode causar danos no ADN e alterar a reprodução celular, especialmente em órgãos críticos como a medula óssea. As autoridades sanitárias estabelecem protocolos de evacuação e monitorização imediata, e os trabalhadores devem abandonar a área ao detectar estes valores. O risco de cancro aumenta proporcionalmente à dose recebida. A propósito, lembre-se de curtir para não perder os próximos vídeos. Nível 6. No nível 6, a radiação não demora a fazer-se sentir. Aqui começa a síndrome de radiação aguda, 500 a 1000 millisieverts, recebidos em minutos ou horas. Os sintomas aparecem num dia: fadiga, náuseas, vômitos. Não é um vírus, é o seu corpo a falhar. A medula óssea, o sistema imunitário, o trato digestivo, todos sofrem. Se permanecer mais tempo, as defesas caem, as infecções tornam-se graves, o cabelo cai aos montes. Não é necessariamente mortal, mas é inesquecível. É a faixa de dose que os trabalhadores de Chernobyl receberam nas primeiras horas após o acidente, antes de saberem o que estava a acontecer. Aqui, o dano é pessoal e visível. A síndrome de radiação aguda inclui sintomas como febre, hemorragias e úlceras, e pode exigir hospitalização imediata. A recuperação depende da rapidez e qualidade do tratamento médico, que pode incluir transfusões, antibióticos e isolamento para evitar infecções. Os efeitos a longo prazo podem incluir infertilidade e maior risco de cancro. Nível 7. Aqui, o corpo começa a desmoronar. Exposições de 1 a 2 sieverts. Metade das pessoas sem tratamento morrerão, não imediatamente, mas em semanas. A síndrome de radiação é sistêmica. Vômitos em horas, diarreia grave, infecções incontroláveis. A medula óssea deixa de funcionar, o sistema imunitário entra em colapso, aparecem hemorragias. Estes sintomas são diagnósticos não simbólicos, os danos são profundos. Com tratamento intensivo, alguns sobrevivem, mas apenas se os órgãos internos resistirem.
Muitos não conseguem. Os bombeiros e técnicos de Chernobyl que receberam estas doses foram hospitalizados, mas a maioria não sobreviveu. Este nível não é teórico. Tem nomes e rostos reais. A este nível, órgãos críticos como o intestino e o sistema nervoso central podem falhar irreversivelmente. Os tratamentos incluem transplantes de medula óssea e cuidados intensivos, mas a taxa de sobrevivência é baixa. As autópsias mostram danos teciduais graves e destruição maciça de células sanguíneas. O prognóstico depende da dose exata e da rapidez dos cuidados médicos. Nível 8. Aqui não há resgate possível. Doses de 3 a 6 sieverts são devastadoras. Aos 3 sieverts, a sobrevivência só é possível com tratamento agressivo. Aos 4, metade morre mesmo com a medicina moderna. Aos 5 ou 6, quase ninguém sobrevive. O corpo perde a capacidade de se recuperar. A medula óssea é destruída, o intestino perde o seu revestimento, a desidratação é grave, o coração e os pulmões esforçam-se para continuar. O cérebro começa a se falhar, confusão, perda de coordenação, coma em poucas horas. Isso aconteceu com trabalhadores e militares nos piores acidentes nucleares. As queimaduras aparecem não por calor, mas por energia interna. Não há casos leves, apenas declínios rápidos ou lentos. A atenção médica se concentra em aliviar a dor e acompanhar o fim. As manifestações clínicas incluem necrose tecidual, hemorragias internas e falência multiorgânica. A morte geralmente ocorre por infecções massivas ou insuficiência de órgãos vitais. Os protocolos médicos se concentram em cuidados paliativos, uma vez que a reversão do dano é praticamente impossível nessa faixa de dose. É o limite absoluto da tolerância humana à radiação. Nível 9. O horror absoluto. Doses superiores a 10 sieverts matam em horas. O sistema nervoso central falha quase imediatamente. Náuseas, vômitos, desorientação em 30 minutos, tremores e convulsões em 2 horas. Morte. Em um dia. Não é a infecção nem a hemorragia, é o colapso neural. Foi assim que morreram os trabalhadores que estavam junto ao núcleo exposto de Chernobyl, recebendo doses letais em segundos. Não há tempo para tratamento, não há recuperação. O corpo pode parecer normal no início, mas por dentro tudo está destruído. Tecidos liquefeitos, músculos degradados, hemorragias massivas. É a morte por aniquilação, não por dano progressivo. Aqui não há defesa possível. A destruição do sistema nervoso central é tão rápida que os sintomas avançam em minutos. A morte ocorre por paragem cardiorrespiratória ou falência cerebral. As autópsias revelam danos irreversíveis em todos os órgãos e tecidos. Este nível representa a máxima expressão do poder destrutivo da radiação sobre o organismo humano. Nível 10. Este nível nunca ocorreu, mas poderia ocorrer. Exposições superiores a 20 sieverts, talvez muito mais, só seriam possíveis no núcleo sem blindagem de um reator ativo ou no epicentro de uma explosão nuclear, instantes antes da detonação. O efeito é instantâneo. O ADN se desintegra, as proteínas colapsam, o tecido nervoso desmorona. O corpo não responde, simplesmente deixa de funcionar. Se alguém permanecesse vivo por 1 minuto, seria apenas porque o organismo ainda não compreendeu que está morto. Ninguém sobreviveu, nem sobreviverá a este nível. É o máximo teórico, estudado apenas em simulações e com robôs. Não pertence à medicina nem à indústria, apenas à guerra e aos piores cenários possíveis. É a razão pela qual existem tantas camadas de proteção e pela qual as armas nucleares inspiram tanto medo. Aqui, a morte é instantânea, sem dor, sem aviso, sem retorno. Nesta faixa, a radiação destrói a estrutura molecular dos tecidos em milissegundos. Não há possibilidade de intervenção médica nem de registro biológico. É considerado um limite absoluto da física e da biologia, e é a razão pela qual existem protocolos de segurança extremos em instalações nucleares. É o fim absoluto, além de toda a experiência humana. Obrigado por assistir e lembre-se de curtir, se inscrever, comentar e compartilhar com seus amigos,
para não perder os próximos vídeos. Até breve!